França e Polônia chegaram para essa partida com um grande favoritismo da França aí, né? E o time titular da França praticamente completasse aqui sem problemas. Obviamente eles tiveram lesões durante a Copa e tal, né? Mas, assim, em termos do que eles têm disponíveis neste momento, esse é o time titular que o Didier Deschamps queria mandar para campo e conseguiu mandar, não tinha ninguém indisponível. Já a Polônia mudou um pouquinho a formação, veio com 3 zagueiros para tentar parar os franceses e não foi bem o que aconteceu, né? E cara, olha só, logo no começo da partida, o pessoal começou a notar que tinha uma coisa estranha dentro de campo. O que que está acontecendo? O nosso camarada Julius Koundé, zagueiro lateral direito do Barcelona e da seleção francesa, estava em campo, estava em campo com uma correntezinha de ouro, né? Um colarzinho, o que é proibido, né? Na verdade, assim, não tem nenhuma punição disciplinar pra isso. Tipo assim, o jogador não toma amarelo, até onde você não toma multa nem nada, porque, na verdade, ele nem poderia ter entrado em campo. Em teoria, o juiz deveria ter feito uma revisão, como chama? Deveria ter feito ali um controle de segurança dos atletas pra ver se tinha alguém com brinco, anel, colar e tal, mas como nunca ninguém usa, acho que deixou passar. E aí só foram pedir pro Koundé tirar o colarzinho lá pelos 40 e poucos minutos do primeiro tempo, né? Então foi bem bizarro porque, em teoria, não pode, tá? Não pode por motivo de segurança, porque alguém pode puxar, machucar, quando tem anel, bate na cara do outro e destrói a cara do outro com uma anelzada no olho, né? E aí, cara, o primeiro tempo começou, na verdade, com uma Polônia que, pra surpresa de muitos, a Polônia não tinha jogado praticamente nada nesse Mundial, né? Fizeram 2 jogos horríveis e fez um jogo bom contra a Arábia Saudita. Mas assim, também era contra a Arábia Saudita, que fez uma boa Copa, mas o nível técnico dos caras, em teoria, era mais fraco. Agora, contra a França, eles resolveram jogar. Então eles começaram o jogo bem. Tu não achou chocante, Yuri, que a Polônia meio que foi pra cima e poderia ter aberto o placar? Cara, quando o jogo tava 0 a 0, teve umas 3 chances seguidas, tipo, no mesmo lance, que a França só não toma o gol porque o Varane tira um gol em cima da linha. É uma característica bem marcante dessa seleção da França, isso do joga e deixa jogar, né? Então, a gente já testemunhou a França do Didier Deschamps ganharem vários jogos em que eles também foram muito atacados. Eu acho que o principal exemplo, assim, o que mais vem na cabeça é aquele jogo contra a Argentina, né? Que eu acho que muita gente ficou na cabeça a grande atuação da França, do Mbappé, do Pavard, do Lucas, do Griezmann, mas a Argentina meteu 3 gols naquela seleção da França. E foi assim também na campanha da Euro, foi assim na campanha da Nations League que eles venceram. E também está sendo assim nessa Copa do Mundo, né? Eles tomaram gol da Austrália, tomaram gol da Dinamarca, tomaram gol da Tunísia e tomaram gol da Polônia. Ou seja, a França não tem nenhum clean sheet nessa Copa do Mundo. É uma seleção que o ponto forte da França acaba não sendo a defesa. E como você falou, eles poderiam tranquilamente ter saído de atrás nessa partida, né? Que a Polônia teve um início de jogo, cara, que eu achei, pessoalmente, né? Eu achei surpreendente. Inclusive a gente chegou a comentar ontem que a maior surpresa que poderia acontecer nesse jogo era a postura da Polônia, né? Seria a Polônia não jogar com a bunda na trave, igual jogou contra a Argentina. E realmente eles começaram assim. E assim, cara, a chance que eles perdem, acho que não era pra chegar daquele jeito, né, cara? Assim, chegando, soltando balaço, fechou o olho, enfiou o pé na bola. Acho que aquela era uma bola pra você chegar e tirar do goleiro, cara, porque ele tava muito em cima do gol, sabe? Chega, dá o tapa e é caixa, sabe? Mas ele preferiu sentar o pé na bola e aquela máxima do futebol que tá sempre presente, que sempre se faz real. Quem não faz, toma, né, meu querido? Não teve jeito, né, cara? A França foi pra cima, o Mbappé tava tentando já fazer jogadas ali, né? Como o Yuri destacou em alguns outros casts, o cara realmente chegou pra essa Copa do Mundo bem fisicamente, voando e com fome, né? Ele sabe que Copa do Mundo, pros objetivos que ele tem pessoais na carreira aí, é essencial, né? E aí o cara tava indo pra cima mesmo, tentando jogadinhas, linha de fundo e tal, até que ele consegue fazer uma jogada mais pelo meio, né? Menos pela ponta, mais pelo meio, e achar o Giroud livre na área, e o Girouzão chega e manda um tapinha, né, meio que... Cara, ele finalizou bem, ele tava meio que torto, porque ele tava meio de costas, assim, mas ele consegue virar e finalizar muito bem. E com isso ele não só abre o placar, né, conseguindo ali destravar um jogo contra a Polônia, que tava complicado no começo, tá? A Polônia tava fazendo, talvez, os melhores 20 minutos deles na Copa, creio eu. E aí ele se tornou, de forma isolada, algo que nunca ninguém conseguiu na história. Nunca! Ninguém! Jamais! Em toda a história da seleção francesa, marcou aí mais gols do que ele na seleção, né? Foram 52.
É um negócio realmente impressionante. O maior goleador histórico da seleção francesa, Oliver Jonathan Giroud, um dos caras mais subestimados, né, dessa década aí, eu acho, né, cara? Uma coisa que é bem notória nas redes sociais são os comentários acerca do Giroud em toda a partida dele, né? Porque enquanto uma ala prefere olhar toda vez que ele comete um erro, né? Então assim, o Giroud domina a bola errada, você abre o Twitter e já tá lá o cara. Nossa, mas como esse Giroud é grosso. E aí, só que aí quando ele faz alguma coisa que exige alta técnica, como por exemplo o domínio dele no balão que o Griezmann dá, que acaba originando o primeiro gol do Mbappé, acaba que muita gente não elogia isso, né? Então assim, o Giroud não é um jogador brilhante, tá? Ele não é craque, ele não é um jogador super acima da média, ele não é um jogador do nível do Thierry Henry, que ele ultrapassou hoje como o maior artilheiro da história da França, mas é inegável as qualidades que esse cara tem. Esse é um cara que foi super importante para um título de Ligue 1 do Montpellier, não é do PSG, é do Montpellier, que é muito mais difícil ser campeão da França. É um cara que jogou muita bola no Arsenal, jogou bola no Chelsea, foi campeão da Champions e chegou no Milan e foi um dos pilares, um dos caras mais importantes para o Milan sair de uma fila de quase 10 anos ou 10 anos no campeonato italiano. Então, assim, acho que hoje em dia, cara, em pleno 2022, ainda tem gente que nega a qualidade do Giroud. Acho que é uma bobeira sem tamanho. É o nosso querido Girouzão, então, o maior artilheiro histórico da França. E como o Yuri falou, né, ele continuou bem no jogo. Cara, o bicho meteu um gol de bike, tá? Só que não valeu. E meio que não foi um gol anulado, porque, tipo assim, na minha opinião, né, gol anulado é o cara faz o gol e depois ele é anulado. Mas no caso aqui já tinha sido apitado no meio do lance. Então, quando ele faz o gol de bicicleta, os jogadores de Senegal já tinham meio que parados, né? Desculpa, da Polônia já tinham meio que parado no lance. Mas a verdade é que o bicho meteu uma bike numa bola dentro da área e ia fazer o gol, tá? Se tivesse valendo, ia fazer o gol. Até brinquei aqui, ó, camburão pro juiz por ter impedido esse aqui de valer, né? Imagina o Giroud fazer um gol de bicicleta na Copa do Mundo, seria maravilhoso. E aí o que acontece, cara, é que a Polônia tentando ir pra cima, fazendo, cara, um jogo interessante até da Polônia, né? Coisa que eles não mostraram muito no restante da Copa. E aí, acho que foi um escanteio, né? Uma falta lateral, alguma coisa assim. Quem tira a bola lá de trás é o Griezmann. Mais um cara que fez um jogo maravilhoso. Ele manda um balão pra frente. O Giroud mata. E a bola acaba caindo depois com o Mbappé, que chega, puxa pro lado. E, cara, o Mbappé, eu quero até que tu comente mais sobre isso, porque tu assiste jogo do Mbappé pra caramba, porque tu assiste PSG pra ver Neymar e Messi, né? Então eu quero que tu me fale, porque eu tenho a impressão que o Mbappé está absolutamente especialista nesse bagulho de bater de fora da área no canto do goleiro. Porque ele abre o espaço pra finalizar. O normal seria ele mandar no canto cruzado, né? Tu fazer aquele tiro em arco, que é o que muitos goleiros vão estar esperando nesse momento. Mas com o Mbappé, ele tem muitas vezes feito esse sinal de que ele vai chutar daquele jeito em arco no canto mais longe, né? E acaba chutando nesse canto mais perto. E acabou fazendo um baita de um golaço. O Szczesny fazia uma grande Copa, mas foi uma bola praticamente indefensável, né, cara? Foi, tipo, muito alta, assim, quase no teto da rede, né? E foi um balaço, né, cara? Um baita de um golaço. A gente que muitas vezes criticou o Mbappé pelas finalizações, por perder gol. E não era nem as críticas tanto em relação à técnica, mas muitas vezes por causa da escolha, né? Que ele fazia. Às vezes era pra chutar mais colocado, ele tentava meter um balaço. Ou era pra dar uma cavadinha, ele tentou meter embaixo das pernas do goleiro, perdia muito gol por causa desse tipo de coisa. E agora o bicho manda um desse aí que, sinceramente, uma pintura, né, cara? Uma coisa que eu tô notando sobre o Mbappé, cara, é que ele é um jogador que a gente conhece por perder muitos gols, e isso é um fato, a gente não vai vir aqui negar o óbvio. Mas eu tô notando que ele perde mais gols em jogadas de velocidade, sabe? Então, por exemplo, quando a gente pega uma jogada que o cara dá uma enfiada de bola pra ele, dá um passe que ele tem que ganhar na velocidade, na explosão, sair na cara do gol e finalizar, ele ainda, né, ele tem 23 anos de idade, ele ainda pode evoluir isso, mas ele ainda é muito impreciso nesse tipo de ocasião. Mas eu tô notando que ele tá se tornando muito, muito preciso em jogadas em que ele tem um pouco mais de tempo para definir, em que ele pode ajeitar melhor o corpo para bater, em que ele não tá correndo em alta velocidade. Os dois gols de hoje eu acho que são um retrato disso, né? O primeiro gol ele consegue parar, olha a jogada, olha onde é que tá o goleiro, olha onde é que tá os defensores e escolhe bater no canto rente à trave, né? O canto que não é o comum de bater nesse tipo de jogada, né? Acho que 90% dos jogadores preferem
o canto oposto. Ele bateu no canto de cá, bateu com muita força. O Szczęsny, se você reparar no replay, ele dá um pulinho pro lado de cá, esperando o chute normal, o chute óbvio, né? Mas aí o Mbappé manda do lado de cá e aí ele não dá tempo dele voltar. E ele acaba tomando, porque o chute foi muito forte. O segundo gol também, né? Ele recebe a bola do... Acho que é o Thuram, né? Que faz a jogada, que dá o passe pra ele dentro da área. Ele domina, já dá aquela gingada pra cima do zagueiro, ajeita a bola e solta o balaço, dessa vez realmente no canto mais comum, né? Que é o ângulo direito do ponto de vista do atacante. E de novo um chute muito forte, o Szczęsny até toca na bola, mas também não tem condições de entrar. Então uma coisa que eu tô notando realmente do Mbappé, cara, é que ele finaliza bem. Pode até parecer bizarro eu falar isso, porque assim, acho que muita gente aí deve estar com muito na cabeça que o Mbappé perde gol pra cacete, então ele finaliza mal. Mas eu acho que ele finaliza bem. Ele só não finaliza bem ainda em jogadas rápidas. Mas se você dá espaço pra ele dominar a bola, ajeitar e bater, é caixa, filho. É caixa. Ele já tá cansando de fazer gol desse jeito. É um cara que tem 23 anos e 250 gols na carreira. Isso é ridículo. É brincadeira. Aí você fala, ah, mas é gol na Ligue 1. Olha o tanto de gol que o Mbappé tem na Champions. Olha o tanto de gol que o Mbappé tem na Copa do Mundo. Pela seleção francesa. Então, sinceramente, eu acho que já tá na hora da galera começar a dar o braço a torcer e reconhecer que a gente tá vendo o crescimento de um jogador histórico. Mas a questão também dele é que eu realmente acho que assim, a questão da técnica na batida, ela é muito boa. Tanto é que quando o Mbappé surge pro mundo, digamos assim, naquela Champions League lá, se eu não me engano, foi 2016, 17, algo assim, né? Com o Mônaco. Com o Mônaco. Cara, um dos melhores gols que ele faz naquela Champions, ele recebe em velocidade na frente da área e tira do goleirão com muita tranquilidade, batendo no alto, né? O que muito atacante, sei lá, tentaria mandar rasteiro cruzado, ele manda no canto do goleiro e no alto, assim. Uma finalização muito boa, né? E hoje, cara, as duas finalizações que ele meteu ali é de quem manja muito, né? Não é qualquer coisinha assim, não. E o cara tava absolutamente imparável, porque a assistência pro Giroud também foi dele. Aí 2 gols dele, né? Não tinha como, cara. O cara acabou sendo escolhido o nosso Man of the Match. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas... Fora os ameaços, né? Porque o que ele deu trabalho pro Cash, meu irmão, o Cash vai ter pesadelo com o Mbappé. Mas a velocidade dele é um negócio que, cara, o bicho botou na frente, velho. Se ele tiver espaço, né? Acabou, cara, acabou. Aí no final da partida o que a gente teve foi um pênalti pra Polônia, né? Bateu a bola na mão lá. Aí pênalti, cara, o Lewandowski vai bater. A gente tava comentando aquele outro pênalti que ele perdeu na Copa do Mundo, que ele bateu de uma forma que não era muito igual o Leva, que ele gosta de dar aquela paradinha assim, aquele pulinho, quase igual o Jorginho faz também, né? Meio que dá um pulinho assim pra esperar o goleiro definir, e depois ele bate. E aí naquela primeira vez que ele bateu na Copa do Mundo, ele tinha errado. E a gente falou que não, ele não bateu como ele costuma bater. E hoje ele bateu como ele costuma bater. Só que o que aconteceu foi que ele demorou tanto e o Lloris se adiantou tanto que o Lloris defendeu, né? Ele tentou esperar o goleiro cair, o Lloris, bom, goleiro muito experiente, deve ter estudado as batidas do Lewandowski também, né? Mas ele tava um pouco adiantado e pegou o pênalti do Lewandowski, que inclusive foi muito mal batido. Só que é o seguinte, esse negócio de pênalti mal batido, eu queria deixar bem claro uma coisa, no meu ponto de vista. Os pênaltis do Lewandowski, quando ele bate assim, do Jorginho, que também bate mais ou menos assim, do Neymar e do Gabigol, que muitas vezes também é mais ou menos nesse estilo, né? De esperar o goleiro definir, aí tu só dá um toquinho. Se ele fizer o pênalti, se ele fizer o gol, pô, todo mundo vai elogiar, foi frio, que batida fantástica e tal. Só que se o goleiro cair pro lado certo e pegar, eventualmente, né? Realmente fica com cara de uma cobrança muito mal batida. Porque eles não estão chutando a gol, eles estão basicamente rolando a bola no canto onde o goleiro não vai estar, né? Essa é a técnica da batida, no meu ponto de vista. E aí, então, ele bate muito mal, entre aspas, o Lloris pega, né? Só que aí, como o Lloris tinha se adiantado demais, volta a cobrança. E daí na segunda eu pensei, puta, ele vai meter um balaço no ângulo agora, quer ver só? Que nada, ele faz de novo a mesma batida, exatamente o mesmo estilo, só que só troca de lado, né? O Lloris pra um lado, ó, tu pode ver que o Lloris tá caindo pro lado esquerdo dele, né? E a bola vai do lado direito do Lloris. E aí o Lewandowski converte, ele sai até rindo, cara. O time dele perdendo em 3-1, sendo eliminado da Copa do Mundo, ele sai rindo, né? Porque tipo, agora eu fiz, né? Cara, é curioso o que tá acontecendo com o Lewandowski, porque ele saiu do Bayern com alguns anos em sequência sem perder pênalti. Desde que ele chegou no Barcelona, contando com o de hoje que foi anulado, ele já perdeu 3. Então, assim, é esquisito, cara, o que é que tá acontecendo com ele, se de repente ele mudou a batida, ou então se depois que ele foi pra uma liga mais... Como é que eu posso dizer? Uma liga mais famosa, uma liga mais popular, passaram a estudar mais o estilo de batida de pênalti, mas é curioso que o cara tava há tanto tempo sem perder pênalti na Alemanha,
vai pra Espanha e começa a perder um atrás do outro. Aham. E aí, no final das contas, o jogo acabou 3-1. A gente achava que ia ser um amasso da França pra cima da Polônia, né? Acho que a maior parte das pessoas achou que a França era favoritíssima. E no final das contas, esse favoritismo acabou se traduzindo dentro de campo, ainda que não tenha sido um amasso, né? A França, na minha opinião, não foi um rolo compressor, não destruiu a Polônia. Muito pelo contrário, a Polônia talvez tenha feito o jogo mais digno dela na Copa do Mundo, né? E acredito que eles perderam porque, pô, do outro lado tem jogadores de uma qualidade absurda. Que o Mbappé, os 2 gols que o Mbappé fez, a Polônia não tomaria se estivesse jogando contra um, pô, sei lá, contra o México, contra o Marrocos, contra outro time um pouco mais fraco, né? Talvez até contra uma Espanha. Não sei se hoje na Espanha teria alguém com capacidade de fazer 2 golaços como fez o Mbappé nesses 2 lances, né? É que a França tem uma arma, cara. A França, ela é muito privilegiada por ter o Mbappé. Porque ele não só é muito bom, como ele é cara de jogo grande. Eu acho que a França, em geral, cara, tá com cara de seleção que poderia matar qualquer jogo, assim, né? Não sei. Parece que qualquer adversário que eles enfrentarem, eles teriam condições de se adaptar, de jogar, de ser perigosos, né? Eles têm um... Cara, o jogo que o Griezmann fez hoje também é uma coisa inacreditável. Nossa. Cara, o Griezmann, cara, assim, com a bola, ele tá solto no campo, ele faz o que ele quiser, basicamente. Eu acho que o Deschamps falou assim, não, tua posição é onde tu quiser no campo, tá ligado? E sem a bola é bizarro, mano, porque assim, pô, o Griezmann começou na Real Sociedad como ponta esquerda. Virou um grande jogador como o quê? Um meio atacante, segundo atacante, né? Segundo atacante. E agora tá jogando praticamente de segundo volante, né, na França. Cara, praticamente de segundo volante. E quando a França tá defendendo, ele fecha com o Tchouaméni, os 2 no meio campo, cara. Essa que é a parada. Tu olha o Griezmann tá do lado do volantão, o Tchouaméni lá, os 2 marcando. E ele tá fazendo esse papel muito bem, cara. Cara, o Griezmann tá impressionante. Ele parece que ele se multiplicou, sacou? Ele era um jogador, agora tem tipo 2 Griezmanns em campo, né? Cada um com uma função. Ele expandiu o seu arsenal de qualidades de uma maneira incrível, né, cara? Essa Copa do Mundo tá sendo mais uma vez aquele famoso lance do jogador que vai na seleção e joga até mais do que no clube, né? É impressionante. O Griezmann faz mais uma Copa do Mundo incrível. Eu acho que as chances dele ficar fora de uma seleção da Copa, assim, quando acabar, é quase zero, pelo que eu tô vendo até o momento, né? Na questão das estatísticas aqui, a França teve um pouquinho mais de posse de bola, né? E em termos de gols esperados, a Polônia teve mais, mas acredito que isso aqui tá bem inflacionado por causa do pênalti, né? O pênalti acho que tem 0,8 de valor em gols esperados, então tem que sempre levar isso em consideração também. 16 finalizações da França aí. E, cara, é uma seleção que... Eu não sei, cara, eu acho que... Tá com uma carinha de finalista de novo, né? Tá com uma carinha de finalista. A gente acabou dando o nosso melhor do jogo para o Mbappé aqui, cara. Praticamente impossível ser diferente, né? Foram 2 gols, uma assistência, fora o tempo inteiro batalhando, partindo pra cima, causando um alvoroço ali na Polônia. É claro, futebol, né, gente? Tudo pode acontecer, obviamente. Mas em termos da lógica, digamos assim, se é que a gente puder botar um pouco de lógica no futebol... Em termos de lógica, é difícil pensar a seleção da França não ganhando de alguém hoje, cara. Parece que eles estão muito, muito fortes, assim. Ela é favorita contra a Inglaterra, e se passar e pegar Portugal ou Espanha, ela será a favorita. E ela tem o cara que tá na melhor fase da Copa. Então, e não só ele, né, cara? A França tá com muitos jogadores em boa fase. Você tem a dupla de zaga tá bem. O Rabiot, cara, que você tanto gosta dele, né? Você tanto é fã do Rabiot, tá comendo a bola, tá absurdo, cara. O Griezmann, o Tchouaméni tá bem demais, cara. Cara, o Tchouaméni é bizarro, né? Porque o cara... A titularidade do Real Madrid caiu no colo dele por causa da saída do Casemiro. Ele matou no peito e tá indo muito bem. A titularidade da França caiu no colo dele por causa das lesões de Pogba e Kanté. Ele matou no peito e tá indo muito bem. Então é um cara que parece que tem sangue de gelo, sabe? Ele não tá sentindo pressão. Ele tá jogando como se ele fosse o volante da França a mocota, sabe? Sendo que não é. Então é até o Hernandes. Tá muito bem. Quando você vai pra lateral direita, era o Pavard tá com uns problemas aí, não tá jogando. Entrou o Koundé, tá muito bem, apesar de hoje ele ter tentado infringir uma lei, ter tentado cometer um crime com a correntinha de ouro contra algum adversário. Mas assim, é uma seleção que... Quem que você vai dizer aqui na França que não tá bem? O Lloris. O Lloris ele tá meio estranho, vai. Mas isso é normal, cara, dele, pô. Como você já falou. Mas de resto o time tá muito bem, cara. Tá muito redondinho.
E é gostoso de a França jogar, cara. É Eu já legal, falei isso cara. 1000 vezes e eu repito. É gostoso. É gostoso você ver os caras com liberdade. O Griezmann faz o que quer no campo. O Mbappé arrisca jogar individual toda hora. O Dembélé arrisca jogar individual toda hora. É muito bom ver os caras jogar. Inglaterra e Senegal foi aí o outro jogo do dia, né, cara? Que era mais um jogo que tinha favoritismo grande pra Inglaterra, mas a gente apontou que o Senegal poderia aprontar pra essa partida e foi mais ou menos o que rolou no começo do jogo, né? De qualquer maneira, o Southgate, né, o portão do sul aí, só tirou o Rashford da equipe, o Rashford que era o artilheiro da Inglaterra na Copa do Mundo, e acabou trazendo o Bukayo Saka de volta, né? E também ele acabou tendo aí pela frente um Senegal um pouquinho mudado no meio campo ali. Entrou o Crepin de ataque, na verdade é um jogador de lado de campo muito rápido, e o Nampalys Mendy, que é meio campista volante ali, né? Aí, cara, Inglaterra e Senegal foram jogar e, pô, pra minha surpresa foi mais ou menos, assim, similar ao que aconteceu no jogo da França com a Polônia, né? A Polônia, que era a seleção mais fraca, foi pra cima no começo, poderia estar iniciado o placar. E Senegal contra a Inglaterra foi a mesma coisa. Cara, Senegal, as principais chances do jogo no primeiro tempo, pelo menos no começo do jogo, foram de Senegal, né? Inclusive tem uma bola que o Sarr acaba chutando pra fora numa disputa com o Pickford, mas ele tava dentro da pequena área com chance de finalizar e abrir o placar, né? Então a gente teve um Senegal atrevido, digamos, no começo, né, Yuri? Cara, eu até cheguei a fazer mais de um tweet, na verdade, falando que eu tava achando estranha a postura da Inglaterra, porque eles estavam jogando um futebol preguiçoso, né? Vamos falar o português, claro, aqui. Um futebol bem mais ou menos, sem querer aumentar a intensidade, sem querer correr muito, sem querer pressionar. E quando a seleção do Senegal percebeu isso, eles começaram a ir pra cima. E primeiro eles criam uma chance numa falha do Maguire, né? Que ele erra uma saída de bola. O camarada intercepta, cruza na área, a bola resvala no stone, sobra pro Diá e o Diá acaba finalizando pra fora. E depois tem a jogada com erro do Saka, ou seja, foram 2 bons ataques de Senegal em erros de saída de bola da Inglaterra. O Saka erra o passe e acaba gerando uma finalização, acho que foi do Diatá, que o Pickford faz a defesa. E naquela hora, cara, o jogo tava ficando muito estranho, porque a Inglaterra parecia estar perdendo o controle do jogo, eles não estavam conseguindo fazer nenhuma pressão e estavam deixando cada vez mais a Senegal dominar a posse de bola. Mas foi... Eu não sei se isso foi uma arapuca, tá? Se isso foi uma armadilha do Southgate. Mas acabou se mostrando isso, né? Porque a Inglaterra pegou o Senegal com as calças curtas depois. Então a gente tem aqui, cara, o que aconteceu foi que a Inglaterra também, no momento que ela conseguiu encaixar uns ataques ali, já era, né? Teve um ataque muito bom que foi uma bola que o Kane, na verdade acho que o Foden toca, o Kane vai buscar no meio campo, o Kane faz a abertura no Bellingham, o Bellingham faz o que ele faz muito bem, a gente já cansou de elogiar esse guri aqui, né? Mas ele cai meio que pra ponta esquerda, vindo do meio campo, manda pro meio da área e tava lá o Henderson, que ganhou a titularidade pro jogo de hoje pra abrir o placar e fazer aí o famoso desbloqueio do jogo, né? O desbloqueio do jogo aí. E cara, nesse momento aí já parecia que as coisas complicavam para o Senegal, porque no momento que uma seleção pequena, ela cria chances contra uma maior, ela tem a chance de abrir o placar, não consegue e toma o gol, primeiro que tem um amasso moral, né? Tipo uma martelada moral na sua cabeça que você perde todo o momentum, você perde toda aquela ambição, aquela motivação de que você tava achando que poderia de repente fazer algo incrível. E além disso, o Senegal teria que jogar de uma forma mais aberta para conseguir empatar. Obviamente assim, né? Você tá atrás do placar, você tem que buscar com um pouco mais de ambição o gol e pode deixar espaço para outra seleção fazer mais. Então, no momento que a seleção pequena toma 1 a 0, é sempre um momento pivotal, né? Como é que chama? É um momento chave, que gira uma chave dentro do jogo. Aí teve essa foto aqui, cara, o Bellingham e o Henderson se encararam tão de perto, cara. Foi até meio estranho isso aqui. Tu vem pro Liverpool, né? Foi a nossa piada aqui, porque obviamente o Liverpool é um dos interessados na contratação do Jude. E o Yuri também fez uma brincadeirinha aqui, que o Harry Kane armando o jogo na Copa é um leão, mas finalizando é um gatinho, né? Que ele não tinha feito nenhum gol até aquele momento. Ziquei. Zicou pro bem, né, cara? Porque, enfim, depois o Harry Kane vai lá e guarda o dele, né? E aí, o que acontece é que o Harry Kane chega a números bem impressionantes em Copas do Mundo também, né? Tudo bem que ele já tá mais perto dos 30 anos, mas ele tem 7 gols e 3 assistências em 2 Copas. É um número bem bom, bem interessante, né? Inclusive ele passou o Gary Lineker, se somar em gols em Copa e Eurocopa, que são os 2 maiores torneios. O Harry Kane já é o maior inglês em termos de artilharia, né?
E aí, cara, é aquela coisa, né? Exatamente o que o Yuri falou aqui, ó. Quando você é uma equipe claramente mais fraca, deixar o adversário te matar nos contra-ataques é um erro grave de jogo. Senegal não podia tomar gols assim. Porque Senegal deixou espaço, né? Deixou espaço, essa que é a moral. Exatamente, é uma coisa que até, cara, pra mim é um erro muito, sei lá, bobo, sabe? Meio estúpido, porque você sabe que o time adversário tem muito mais qualidade que você. Tem jogadores muito melhores, tem um ataque super rápido com o Saka, com o Phil Foden. E você simplesmente se manda e começa a ceder espaço pros caras, é algo que... Fora que assim, ainda tava no primeiro tempo, o jogo tava 0-0. Se fosse numa situação, por exemplo, a Inglaterra tá liderando o jogo, já tá no segundo tempo, o Senegal tá em cima, dá pro ataque e acaba cedendo espaço para contra-ataque. Ok, mas não era o caso, o jogo tava 0-0. A Inglaterra tava claramente perdendo o controle do jogo, eles estavam meio que sem saber o que fazer. E aí, do nada, surgiu o primeiro contra-ataque, né? Que é o Harry Kane dá um passe simplesmente perfeito pro Bellingham, que ele ajeita a bola pro Henderson chegar finalizando. E pouco tempo depois tem o segundo, né? Que acho que o Kane passa a bola pro Foden. O Foden... Não, o Kane não, o Bellingham passa a bola pro Foden. O Foden passa a bola pro Kane e o Kane fuzila pro gol sem dó nem piedade. E aí depois que isso acontece, cara, o jogo fica completamente condicionado. Porque a Inglaterra ela já estava parecendo meio sem querer pressionar. E aí é quando ela sai na frente do placar, filho, um abraço. Aí é que eles não vão querer se abrir mesmo, né? Eles já têm esse perfil de preferirem a segurança. E aí meio que o jogo acaba. Assim, porque assim, cara, o segundo tempo desse jogo foi um grande nada, né? Sai o gol do Saka e depois não acontece mais nada, praticamente, né? É só a Inglaterra administrando o jogo. Senegal sem conseguir pressionar em nenhum momento. Senegal conseguiu fazer uma bafa pra cima da Inglaterra. Essa aqui é a verdade. A Austrália ontem pressionou mais a Argentina do que Senegal hoje com a Inglaterra. E o que é curioso, porque eu acho que de todos os jogos, talvez não Holanda e Estados Unidos, né? Mas eu acho que esse era um dos que a gente mais considerava que fosse possível ter uma zebra, que fosse possível ter um susto. Mas a verdade é que se você juntar o jogo como um todo, todo o jogo, toda a partida, a Inglaterra passou sem nenhum problema. A Inglaterra passou muito, muito tranquila. Eles até pouparam jogadores, né? Porque acho que faltando 30 minutos ou até mais, o Southgate já começa a substituir os caras ali. Então, foi uma classificação muito tranquila da Inglaterra. Acho que até mais do que eles imaginavam, né? Porque, como eu falei, a sensação que passava antes de sair o primeiro gol era que eles não sabiam bem o que fazer. Eles não sabiam se pressionavam, se esperavam, se iriam propor jogo, mas acabou que deu tudo certo para eles. É uma seleção super técnica, né? Tem muita qualidade. E acho que, sinceramente, cara, assim, pessoalmente, tá? Isso aqui é minha opinião. Eu prefiro ver um França e Inglaterra na próxima rodada do que um França e Senegal. Sinceramente, então, eu gostei da Inglaterra ter passado. A gente teve aqui o terceiro gol, que foi mais uma jogada do Foden pela ponta esquerda, né, cara? Ele ganha lá uma disputa, manda pra área, e o Saka dá uma cavadinha. Pô, safado o Saka ainda naquela cavadinha, cara. Pô, foi belezinha, assim, ele foi muito inteligente, ele dá só o toque, ele não finaliza, ele só tira do goleiro, assim, né? E aí, cara, depois que rola o 3-0 pra Inglaterra, meio que não tem mais jogo muito, né? Creio eu, assim, não aconteceu mais muita coisa. E aí, cara, a verdade é que no final das contas acabou 3-0 pra Inglaterra, com muito mais posse de bola. Em termos de gols esperados, nem foi tão difícil assim, até porque a Senegal teve uma chance dentro da pequena área, né, no primeiro tempo. Mas, cara, acho que foi uma atuação segura da Inglaterra. Acho que a chave pra eles foi fazer aquele primeiro gol. E depois dali o jogo se transformando numa coisa muito tranquila, né? Eles conseguiram, assim, sem em nenhum momento passar sufoco ou mostrar nervosismo em campo. Eles simplesmente caminharam, assim, a passos largos pra vitória com muita calma, né? Acabou 3-0 então com um gol do Henderson, do Kane e um do Saka. E aí, cara, a gente no final das contas acabou escolhendo o Harry Kane como o melhor do jogo. Eu tava querendo mais votar no Bellingham ou no Foden, né? E o Yuri cravou o Harry Kane aqui, né? Porque ele foi muito importante na armação também, além de guardar o dele. É esquisito essa seleção da Inglaterra, cara, porque eles passam por cima do Irã naquele jogo que a gente tem que dar uma certa relevada, porque a seleção do Irã era realmente muito mais fraca do que a Inglaterra. E era comecinho de Copa, né? Eles ainda não estavam bem organizados. Contra o país de Gales, contra os Estados Unidos eles empatam em 0-0. Contra o país de Gales, eles fazem um primeiro tempo horroroso. E no segundo tempo eles voltam e passam por cima dos caras, fazem 3 gols em pouquíssimo tempo. E hoje também era um jogo que tava estranho, cara. Tava muito esquisito, porque
É aquilo que eu falei, a Inglaterra ela não estava bem no jogo, ela estava muito lenta, com a intensidade muito baixa. E aí do nada eles encaixam dois contra-ataques super rápidos e matam o jogo. Então eu ainda não sei dizer exatamente qual é a dessa seleção da Inglaterra, se eles realmente são uma seleção segura, se eles têm alguma estratégia montada, porque às vezes eles propõem jogo muito bem, conseguem fazer gols, às vezes eles propõem jogo muito mal, que nem foi contra os Estados Unidos e não conseguem, e às vezes eles simplesmente espirram os gols, sabe? Sabe aquele negócio do ketchup? Parece que eles estão agitando o vidro de ketchup, aí do nada, vrá, sai gol pra tudo quanto é lado. É uma coisa que, sei lá, cara, é estranho. É por isso que eu tô tão curioso pra ver esse confronto contra a França, cara. Tô curioso pra ver como é que eles vão se comportar contra uma seleção que é melhor do que eles, é mais bem treinada do que eles, tem tanta qualidade quanto eles e também tá mais bem preparada psicologicamente falando. Então, cara, basicamente é o seguinte, né? Teremos França e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Lembrando que o caminho delas, duas seleções aqui, tá na chave contrária da chave do Brasil, né? Então ele só enfrentaria Inglaterra ou França numa possível final. Enfim, vai ser um jogo que, cara, realmente vai ser um jogo daqueles brabos, né? Mas e cara, Senegal acho que também vai pra casa, não sei se tu concorda aí, mas com um trabalho bem feito, né? Ganharam 2 jogos, pô, na fase de grupos. Sei lá, hoje conseguiram ameaçar no começo do jogo ali. Além da torcida deles, foi uma festa maravilhosa e tal. Assim, poderia, de repente, ter conseguido um milagre aqui, mas, pô, tá um trabalho bem feito, né? Acho que os caras Muito vão pra casa difícil. com orgulhosos, né? Considerando que eles perderam o melhor jogador deles disparado. E assim, eles já foram melhores do que na última Copa, né? Que na última Copa eles caíram na fase de grupos, então conseguiram avançar de fase. Cometeram um erro de planejamento, na minha opinião, porque assim, não tem condições de você entrar contra uma seleção que tem todo o favoritismo do lado deles e você concede 2 gols de contra-ataque em questão de 10 minutos. Pra mim é um erro muito grande de planejamento. Cara, eu acho que eles saem de cabeça erguida.